Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Hoje nós vamos conversar sobre uma oração que a nossa comunidade está aprendendo e algumas pessoas já fazem algum tempo que aprendeu, que é a oração da serenidade. Eu percebi que tem algumas traduções um pouquinho diferentes que não afeta a essência da oração da serenidade. A que eu estou em mãos, eu peguei no site do Celebrando Recuperação, então vou ler aqui, a gente vai conversar um pouco sobre ela, o que significa, para que de repente também você possa fazer e entender algumas coisas sobre isso. Obviamente a gente entende que é um modelo, mas ela traz algumas verdades que são bem importantes sobre oração e até sobre como orar, talvez seja um direcionamento bem legal para você aí entender até às vezes alguns momentos que você estiver passando. Então ela diz o seguinte: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Então eu separei aí por frases, né? E aí eu peguei palavras-chave para a gente dar uma resumida também e alguns princípios bem simples para a gente entender um pouco melhor e até quando fizermos a oração da serenidade entendemos mais. Lembrando que nós, esse ano, se Deus permitir, implementaremos aqui o Celebrando Recuperação, nossa comunidade, e a oração da serenidade faz parte desse projeto. E a gente gosta muito desse projeto porque ele entende que ele é uma ferramenta, né, de recuperação, uma ferramenta de restauração, uma ferramenta para você celebrar a sua vida com Jesus. Mas o Celebrando nunca se colocou como o transformador de vida. Ele sempre focou que a transformação vem por meio de Jesus. Por isso nós entendemos que é uma excelente ferramenta a qual nós queremos utilizar na nossa comunidade. Então, Deus, conceda-me a serenidade. E eu pesquisei no Google, né, o que significa serenidade, qual seria a definição que ele daria. E eu achei muito interessante, porque a definição foi a serenidade, né, característica da pessoa que age com tranquilidade diante de situações complicadas, perigosas, traumáticas. Aí dá um exemplo, né? Enfrentou as adversidades com serenidade. E no Celebrando, né, quando a gente está passando por alguns momentos, muitos traumas, eles surgem e a gente vai lidar com algumas coisas assim. E então, a serenidade para lidar com tranquilidade diante dos nossos traumas. Porque os traumas, algumas situações bem complicadas, traz uma inquietação, traz uma ansiedade excessiva e é horrível. Então a gente ora pedindo a Deus nos conceder essa tranquilidade, essa serenidade de passar por esse momento difícil. Então ela já começa de uma forma muito fantástica, pedindo a Deus que nos traz essa tranquilidade diante de circunstâncias não favoráveis. Para quê? Para aceitar as coisas que não posso mudar. E aqui é muito interessante, porque aceitar é diferente de acomodar ou de render, né? Então não é assim, eu aceito, é desse jeito mesmo. Não, aceitar também não é porque você não ficar amargurado ou revoltado por não conseguir mudar.
Já tentou mudar algo em você que você tentou e não conseguiu, e aí você está angustiado, talvez você esteja angustiado porque você não consegue mudar. E aí quando eu estou dizendo isso, estou dizendo de pecado, ok? Característica que você tem, e às vezes você não pode mudar isso em você. Tudo que você tem a fazer é aceitar e lidar com isso de uma maneira melhor. Porque tentar mudar isso, talvez você não vá conseguir. E você vai se frustrar. Então você precisa dessa tranquilidade por passar por momentos difíceis, que causou em você alguma coisa que colocou você numa direção, ainda que não seja errada, né? Porque às vezes a gente tem uma direção que está em nós e a gente só precisa de tranquilidade para lidar com aquilo, mas aquilo vai ser nosso para o resto da vida. Então a gente precisa aceitar aquela situação para o resto da nossa vida. E não é acomodar, é aceitar quando é algo que não dá para ser mudado. Porque a frase seguinte é a coragem para mudar as coisas que não posso. A coragem para mudar as coisas que posso. Ou seja, mas se é algo que eu posso mudar, então eu tenho que pedir o quê? Coragem. Coragem que tem a ver com ousadia. Coragem não tem a ver com eu enfrentar algo que eu simplesmente sei lidar. Coragem é para enfrentar algo que eu não sei lidar, né? Tem uma brincadeira que há algum tempo está rolando na internet sobre os 300, né? E o Leônidas. Pô, 300 contra 30 mil persas, né? Precisa parar de arrumar essas tretas aí. Mas essa coragem de enfrentar. Muitas vezes 30 mil, enquanto na verdade você é apenas 300. E às vezes parece que é isso que acontece dentro da gente quando a gente lida com algumas dificuldades que temos, com alguns traumas, alguns enroscos, alguns hábitos que temos. E continue, a sabedoria pode ser nenhuma da outra, porque às vezes a gente quer aceitar, às vezes a gente quer ter coragem, mas a gente não sabe aonde aceitar, o que aceitar, aonde ter coragem, por que ter coragem. Então a gente precisa da sabedoria para discernir quando aceitar e quando ter coragem para enfrentar aquilo que nós não queremos enfrentar. Sabedoria fundamental na nossa vida. Vivendo um dia de cada vez. E aqui a expressão é vivendo. Senhor, vivendo um dia de cada vez, lutando a batalha do hoje. Porque segundo Mateus 6,34, amanhã trará suas próprias dificuldades. Então a gente não precisa carregar as coisas de hoje para amanhã, tampouco trazer as coisas de amanhã para hoje, porque a gente não consegue. Então a gente não pode ficar carregando bagagem de um dia para o outro e nem trazer do amanhã para hoje. E a ideia é que a gente viva o nosso dia, viva a batalha que nós precisamos ver hoje. Mas amanhã, então amanhã trará suas próprias dificuldades. Concentra no hoje, viva um dia de cada vez. Apreciando o momento de cada vez. E aí, né, não é só viver, é apreciar. E como apreciar momentos de dificuldade? Porque quando a gente está vivendo em dificuldade, parece que não dá para apreciar. Porque a ideia de apreciar, né, é quando você senta à mesa e tem aquela refeição, você aprecia, você se delicia. Então tem essa ideia. Mas como fazer isso diante das dificuldades? Como eu posso apreciar as dificuldades? É aprendendo a lição que aquilo pode trazer para a sua vida. Entende? Porque se você olhar a dificuldade e não tirar nada, você não soube lidar com a dificuldade. Então você precisa apreciar aquele momento para você aprender a lidar com aquilo, para que aquilo te torne uma catapulta que vai te jogar para longe, ao invés de ser algo que vai, uma areia movediça que vai cada vez mais puxar você para baixo. Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. Olha que maravilhoso isso. Como posso receber as dificuldades como um caminho para a paz? A gente acha que caminho para a paz quer dizer tranquilidade, tudo correndo bem. Se eu estou em Cristo, agora tudo vai ser mil maravilhas. Não, a gente precisa fazer das dificuldades a estrada e não o muro, pela qual nós trilharemos em paz e para a paz. Então, quando a gente vê dificuldades, não ache que a dificuldade é um muro. Não faça isso.
derrube essa dificuldade e transforme ela em um caminho. Porque quando eu caminho em paz, é a paz que excede todo entendimento que está em Jesus e não nas circunstâncias. Por isso que nós fazemos as dificuldades um caminho para a paz. E como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fosse. Porque vamos ser sinceros, quem gostaria de uma pandemia? Quem gostaria de viver tempos de dificuldades? Mas nós precisamos entender, nós precisamos aceitar que algumas circunstâncias são o que são e não há o que fazer. O que nós podíamos fazer diante da pandemia é olhar e tá aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que lidar com ela porque ela tá aí, ela, né? Imagina só, 2020, muita gente tentando negar a pandemia, mas não tinha como, ela estava aí. Eu não tenho como aceitar um mundo só do jeito que eu quero ver. O mundo é do jeito que é, a gente precisa aceitar isso e lidar com ele na medida que ele é, e não na medida que eu gostaria que ele fosse. Né? Seria muito bom, não, o meu mundo é só maravilha, olha só que legal. Mas a gente sabe que não é assim, então a gente precisa, assim como Jesus, aceitar o mundo como é. E aí Jesus vai mais fundo que isso, mas vamos, porque senão a gente torna o vídeo longo. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade. Né? Lembra muito do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aqui, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade. A gente está pensando nessa sequência da oração da serenidade e acabamos de falar que o mundo é do jeito que é. Então a gente precisa aceitá-lo e enfrentar algumas coisas que nós precisamos enfrentar, nos enfrentar, confiando que Deus está do nosso lado, mas nós precisamos nos entregar a Deus. Não adianta falar assim, eu sou discípulo de Jesus, mas eu não amo o meu inimigo. Eu sou discípulo de Jesus, mas eu sou assim e vou permanecer assim para sempre. Não, você precisa se entregar. E entregar é confiar tudo, sem restrições a Deus. Pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida. Quando eu li essa frase, eu falei, não é possível. Como assim razoavelmente feliz nessa vida? Eu quero viver felizão nessa vida. Sabe, eu quero viver o melhor de Deus nessa terra, como muitos dizem aí. Mas o que acontece é que nessa vida não está a nossa esperança. Nós estamos aqui de passagem. Então, se a gente viver aqui razoavelmente feliz, é felizão já. É feliz pra caramba, é muito feliz. Então, tem essa ideia de uma felicidade legal, mas uma felicidade de realidade. Porque aqui é um momento passageiro, algo momentâneo. A nossa felicidade aqui também é momentânea e passageira. Então aqui a gente só precisa ser razoavelmente feliz. Feliz o suficiente para viver. Né? Por quê? Porque a nossa felicidade, a nossa esperança é o que diz a última frase. E supremamente feliz ao seu lado na eternidade, ao lado do Senhor na eternidade. Porque é lá que está a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa força. É porque a nossa esperança está lá temos certeza que lá seremos extremamente felizes. É que aqui nós experimentamos pedacinhos de lá e nós somos felizes aqui. E nós somos fonte de luz aqui, de alegria, de felicidade, de transformação, de um novo jeito de ser. Porque nós entendemos que há um Deus que nos ama eternamente. Amém? 3 perguntas para a gente conversar nos grupos. Primeira pergunta, como têm sido seus dias? Seus dias têm sido bons ou ruins? 2, você já conseguiu mudar algo em você? Então não é só para você responder sim ou não. O que você mudou? Se você puder falar, né? Comenta aí no grupo. 3, o que você precisa aceitar em você? Você acha que tem uma coisa que você precisa aceitar? Coisas que você vai ser assim para sempre? E você só precisa aceitar isso e viver a partir disso. Viver um dia de cada vez. Então, sabedoria. Que Deus te abençoe
e boas reflexões.